Oi pessoal, meu nome é Gabriele Souza e no episódio de hoje vamos dar continuidade sobre o processo de enfermagem. Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar especificamente da segunda etapa do processo de enfermagem, que é o diagnóstico de enfermagem. Eu vou falar ainda dos tipos de diagnóstico, vou montar com vocês tudo direitinho, todo o passo a passo, como que a gente monta, enfim. Então ele é um vídeo meio extenso. Então, para não ficar um vídeo tão chato, eu vou dividir esse vídeo em outra etapa, na parte 3, que eu vou estar falando da planejamento de enfermagem, a terceira etapa, e a quarta etapa, que é a implementação de enfermagem, tá bom, pessoal? Então, não esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar com a galera, pessoal. Como vocês já sabem, eu vou ficar olhando aqui pra tela aqui do tablet e vale mencionar que esse material que eu tô fazendo com vocês, eu vou disponibilizar ele, tá bom? Assim como a avaliação de enfermagem, a gente também tem a palavra-chave quando a gente se refere a diagnóstico de enfermagem, que é o julgamento clínico. Lembra que eu tinha falado que a avaliação ela consiste na coleta de dados? Beleza, a partir disso, através desses dados que eu coletei, eu vou realizar um julgamento. Ou seja, eu vou começar a planejar aqui, ver qual foi o problema. Então, julgamento clínico. E a fase de diagnóstico vai ser a fase em que eu vou identificar o problema do paciente com base na coleta de dados. Então, vou escrever aqui para vocês. A gente usa a NANDA Internacional. A NANDA, ela serve para realizar o diagnóstico, ela é uma classificação oficial do diagnóstico de enfermagem, ela permite identificar as respostas humanas a problemas de saúde, ela serve como base de planejamento e execução do cuidado de enfermagem, e a NANDA, ela é dividida em uma taxonomia, assim como os outros livros que a gente já vê, a NIC, a NOC, a NANDA, eles são divididos em uma taxonomia. Especificamente a NANDA, tá? Como que é a taxonomia dela? Ela é dividida em domínio, classes e diagnóstico. O meu professor, ele utilizou a seguinte ilustração pra gente não, enfim, pra gente não confundir ou a gente ficar se perdendo dessa questão da taxonomia, tá? Ele falava que o domínio, ele era como se fossem as gavetas. A classe, ela seria as pastas e dentro das pastas tem as folhas. Vale mencionar que essa taxonomia, ela é uma categoria de hierarquização, tá? Então, para ficar uma parte assim mais explicativa, uma parte mais lúdica, digamos assim, para entender essa taxonomia, como funciona, eu vou usar o meu organizador, digamos assim. Aqui, a gente, na gaveta, vai ser o domínio. E aqui dentro do domínio, esse potinho aqui de fitinhas, vai ser como se fossem umas pastas. Isso seria a minha classe. E dentro da classe, eu tenho as minhas folhas, que no caso vão ser as fitas. E sendo que essas fitas, cada fita vai representar um diagnóstico, cada folha vai representar um diagnóstico. Então vamos lá, pessoal. Se você é aluno da Univassores, você tem acesso ao livro da NANDA, NIC, NOC e diversos livros. Então, se você é aluno de lá, você tem acesso à biblioteca virtual quanto à biblioteca física também, tá? Então, vou explicar aqui como que funciona aqui a parte do NANDA, tá? Abri aqui o meu livrinho. Aqui, vocês estão vendo? Nessa parte aqui, ó, parte 4, diagnóstico de enfermagem da NANDA Internacional. Essa parte aqui, tá? Beleza. E aí a gente tem, ó, domínio de promoção da saúde, domínio de nutrição, de eliminação e troca, domínio de atividade e repouso, aqui, ó, domínio de percepção e cognição, de autopercepção, papéis, relacionamento, sexualidade, enfrentamento, tolerância ao estresse, princípios de vida, segurança e proteção, conforto e crescimento e desenvolvimento. Ou seja, o NANDA ele tem 13 domínios. Esses domínios são as gavetas desses armários, tá? Desses armários que eu tinha ilustrado para vocês. Isso aqui é o macro. Então, eu vou pegar aqui, ó, na parte de... deixa eu ver... eliminação e troca. Abri minha gaveta de eliminação e troca. Dentro de eliminação e troca, eu tenho várias pastinhas, ó. Eu tenho eliminação e troca na questão de função urinária, de gastrointestinal, função tegumentar e função respiratória, gente. Vou pegar aqui um outro exemplo para vocês, ó. Vou fechar a minha gaveta de eliminação e troca. Vou pegar aqui de nutrição. Vamos pegar aqui de hidratação. Beleza. Entrei, ó, abri a minha gaveta de nutrição.
dentro da gaveta de nutrição, eu tenho diversas pastinhas. Tenho a pastinha falando de ingestão, de digestão, absorção, metabolismo, e eu quis abrir a pastinha de hidratação. E dentro dessa pasta de hidratação, eu tenho várias folhas, vários diagnósticos. Ó, eu tenho risco de equilíbrio hidroeletrólico prejudicado, risco de equilíbrio de volume de líquidos prejudicados. E dentro da minha gaveta, que é o domínio, tá? Dentro dela, eu tenho as pastinhas, que é a classe. E dentro dessas pastinhas, eu tenho os diagnósticos, que são as folhas. Fica um pouco mais fácil de compreender assim. Eu espero que você tenha compreendido dessa forma. Eu achei um pouco mais fácil de compreender assim a taxonomia. E enfim, dando continuidade da questão do diagnóstico, a Ananda, ela é considerada como sistema multiaxial. Gabi, explica isso. A gente tem componentes combinados para tornar diagnósticos iguais na forma. Então, quais são esses eixos? A gente tem eixo de foco no diagnóstico, que é o problema de agora, sujeito, julgamento, localização, qual que é a referência anatômica, parte distal, parte medial, parte anterior, posterior, qual que é a idade, período de vida dessa pessoa, o tempo, se é uma dor aguda, se é uma dor crônica, e a categoria do diagnóstico, se é um diagnóstico de risco, promoção de saúde, diagnóstico com foco no problema, diagnóstico de síndrome, enfim. E como que é a estrutura do diagnóstico? A gente tem o título, a definição, os fatores relacionados, qual que é o agente, e os fatores, as características definidoras, quais que são sinais e sintomas. E Gabi, qual que é a diferença de sinais e sintomas? O meu professor, ele também utilizou um mnemônico que fala SINT-SU e SIENF. SINT-SU, SINT, de sintomas subjetivos, são dados objetivos sintomas. E SIENF são os sinais, são os dados objetivos. É o enfermeiro que vai comprovar. Vou escrever aqui para vocês. Então, na montagem, essa estrutura do diagnóstico vai depender muito do tipo do diagnóstico, tá? Então, eu vou exemplificar, vou explicar para vocês como que vai montar cada tipo de diagnóstico. São 4 diagnósticos que a gente tem. E aí eu vou explicar para vocês como que monta cada um também, tá? Então, essa questão, nem todos os diagnósticos vai ter os fatores relacionados, ou alguns não vão ter as características definidoras, enfim, vai depender muito do tipo de diagnóstico que você está montando, tá? Então, fatores relacionados é o agente, tá? Agente, a causa. Enquanto as características definidoras é o SINT, SU e o CIENF. E lembrando, então, a Ananda ela vai me auxiliar a montar esses diagnósticos, tá bom? Então, vamos falar de diagnóstico com foco no problema. Quando eu falo diagnóstico com foco no problema, eu tô falando de algo que tem problema e tem evidência, tem sinais e sintomas. Ele começa com título, fatores relacionados e e características definidoras. Eu esqueci de falar anteriormente que fatores relacionados e características definidoras, a gente usa conectivos para poder montar esse diagnóstico. Quando eu me refiro a fatores relacionados, que é o agente, a causa, eu vou usar o conectivo relacionado a. E quando eu falo de características definidoras, ou seja, presença de evidências, presença de sinais e sintomas, eu vou usar o conectivo evidenciado por. Beleza? Então, diagnóstico com foco no problema. Como que eu vou montar? Eu vou ter o título, fatores relacionados e características definidoras. Então, quando eu me refiro a diagnóstico com foco no problema, eu estou falando que tem um problema, então vai apresentar sinais e sintomas. E quando a gente se refere a diagnóstico com foco no problema, a gente usa a palavra-chave ou a frase-chave, mais fácil, que é uma resposta humana indesejável. Ou seja, tá acontecendo algo que a pessoa não queria que acontecesse, a pessoa não queria ficar doente. E, tipo assim, é algo que aconteceu. Vou montar com vocês aqui, juntamente aqui do não, tá bom? Pra gente poder não surtar, não surtem, gente. Então, vou pegar aqui, eliminação e troca. Abrir a gaveta de eliminação e troca. Vou abrir a pasta de função respiratória. Então, eu tenho aqui, ó, troca de gases prejudicada. Beleza. Vou montar aqui pra vocês, tá? Abri o Nanda, isso funciona pra qualquer domínio, tá, gente? Não tá restrito apenas para eliminação e troca. Eu tô usando a eliminação e troca só como exemplo, tá bom? Então, diagnóstico com foco no problema. Lembra? Diagnóstico com foco no problema, eu tenho a presença de sinais e sintomas. Lembra? Diagnóstico com foco no problema tem sinais e sintomas. Não esqueça. E é uma resposta humana indesejável. Beleza. Vou colocar o título, ó. Troca
de gases prejudicada. Aquilo é aquele modelinho que eu passei pra vocês, como que monta. Gente, é receita de bolo. Vocês vão pegar aquilo e vocês vão passar nessa parte aqui. Vocês só vão trocar, tá? Vou pegar aqui um exemplo. Relacionado a padrão respiratório, ó. Padrão respiratório ineficaz. Vou pegar aqui outra cor. Vamos continuar. Evidenciado. Qual que é meu sinal? Qual que é meu sintoma? Evidenciado por vou colocar aqui taquipneia. Então, qual que é meu sintoma? Taquipneia. Qual que é a minha causa? Padrão respiratório ineficaz. Ponto. Montei um diagnóstico com foco no problema. Tenho aqui o meu título, tenho aqui o meu fator relacionado e tenho aqui as minhas características definidoras. Montei. Montar diagnóstico, você sabendo identificar quais são os tipos de diagnóstico, é receita de bolo. Você só vai pegar o Nando e você vai trocar e montar. Então, assim, fala assim, Gabi, onde você tirou que era troca de gases prejudicada? Foi aqui, ó. Lembra? Isso aqui, ó, é a minha gaveta, domínio. Essa aqui é a classe, a pasta. E esse aqui é o diagnóstico, tá? Pronto. Já montamos o diagnóstico com foco no problema. Então, feito. Vamos falar agora do diagnóstico de risco. Gente, quando a gente fala de diagnóstico de risco, sempre vai começar com risco de. Risco de queda, risco de não sei o que, risco de infecção, risco daquilo, risco de não sei o que. O título e fatores relacionados. Ué, Gabi, mas cadê as características definidoras? Gente, quando a gente fala de risco, diagnóstico de risco, a gente está falando de suscetibilidade. É algo que não aconteceu, mas é algo que pode ocorrer. É igual quando a mãe fala pra levar sombrinha, fala pra levar casaco que a gente não leva. Às vezes tá um sol gigantesco, às vezes tá aquele sol de rachar. Mas eu falo assim, leva o casaco que vai chover. Gente, se você não levar, vai chover. Então, assim, é incrível isso, tá? Então, quando a gente fala de diagnóstico de risco, lembra quando a mãe fala pra levar o casaco? Leva o casaco. Tipo, não vai chover, mas pode chover porque ela falou que vai chover. Tipo assim, pra vocês lembrarem, tá? Brincadeiras à parte, mas é pra vocês lembrarem, tá bom? Então, suscetibilidade é algo que não aconteceu, mas pode ocorrer. Por ele não ter sinais e sintomas, eu não tenho as características definidoras. Eu só vou ter a causa, os fatores relacionados, tá? Assim, dentro da gaveta de segurança e proteção, eu vou abrir a pasta de infecção. Olha, lembra que eu falei pra vocês que quando é diagnóstico de risco, sempre vai começar com risco de... Olha aqui, na parte aqui, domínio homem, segurança e proteção, abrir a pastinha de infecção. Dentro da pastinha de infecção eu tenho resposta imune prejudicada, risco de infecção e risco de infecção de ferida cirúrgica. Eu vou abrir essa aqui, ó. Risco de infecção. Peguei a folha de risco de infecção. Ó, vai ter a definição do que é, os fatores. Não tem as características definidoras, porque não tem a presença de sinais e sintomas. É algo que, assim, não aconteceu, você só tá prevendo. Então, vamos montar um diagnóstico de risco. Vou colocar risco de infecção, que é o título, que vai estar no NAMPA, tá? Risco de infecção relacionado a... Vou pegar esse aqui, ó. Relacionado à higiene já montamos um diagnóstico de risco. Diagnóstico de risco é algo que não aconteceu, mas pode acontecer, você está prevendo, ok? Lembra disso. Então, sempre vou começar com a palavra risco de... Eu tenho aqui o meu título, ó. Risco de infecção. Ai, que bacana, perdi tudo. Ai, gente, enfim. Vou ter a questão... Vai começar com risco. Sempre vai começar com risco, vou ter o título, no caso que foi infecção, e vou ter o meu fator, qual que é a causa. E sempre vai começar por ser fator relacionado, o meu conectivo vai ser relacionado a, tá bom? Vamos montar os outros diagnósticos, os outros dois.
Então vamos lá, vamos terminar aqui de falar do diagnóstico de enfermagem. Acabamos de falar o diagnóstico de risco, agora a gente vai falar o diagnóstico de síndrome. Quando a gente fala do diagnóstico de síndrome, a gente está falando de agrupamentos de diagnóstico. Ou seja, vai ter, dentro de um diagnóstico, a gente vai ter vários diagnósticos. Beleza. E lembra que o diagnóstico de risco começa com risco de diagnóstico de síndrome, eu vou começar com síndrome. Vou montar aqui com vocês. Já estava esquecendo. A gente vai começar com síndrome, a gente vai ter a presença do título e as características definidoras. Ou seja, quais são os meus sinais e sintomas, tá? Vamos montar. Vou aqui o domínio de atividade e repouso. Dentro de atividade e repouso, eu vou pegar aqui a classe 5, a pasta 5, que é de autocuidado. Olha, quantos diagnósticos eu tenho. Mas, quando a gente está falando de síndrome, diagnóstico de síndrome, eu vou pegar esse aqui, ó. Síndrome da habilidade de autocuidado diminuída. Então, lembra, eu não tenho uma causa. Mas eu tenho um agrupamento de diagnósticos. Então, olha, síndrome de habilidade do autocuidado diminuída. Esse aqui vai ser o meu título. Beleza, dentro do meu título, aqui eu tenho a definição, como eu falo pra vocês, e as características definidoras, ó. Eu vou usar isso aqui, ó, características definidoras, quando a gente fala de diagnóstico de síndrome, tá? Então, por eu ter as características definidoras, eu vou usar o conectivo evidenciado por... Vou usar essas três aqui, tá bom? Vamos montar um diagnóstico de síndrome, tá bom? Agora a gente vai montar o diagnóstico de promoção da saúde, o último diagnóstico, tá bom? Então, já terminamos de montar o diagnóstico de síndrome, vamos montar o último diagnóstico de promoção da saúde. Assim como o diagnóstico de risco vai começar com risco de, o diagnóstico de síndrome vai começar com síndrome, o diagnóstico de promoção da saúde vai começar com disposição para. A gente vai ter o título e as características definidoras. Gabi, mas qual que é a diferença desse diagnóstico? O diagnóstico de promoção da saúde, ele é um diagnóstico em que a pessoa não tem nada, mas ela quer melhorar o bem-estar dela, ok? Então eu tenho o título e as características definidoras. Vamos montar então. A gaveta 7. Vou para a pastinha Relações Familiares e eu vou pegar aqui, ó, Disposição para Processos Familiares Melhorado, tá? E vou colocar assim, ó, lembra, disposição para, esse é meu título, a disposição para processos familiares melhorado. Vou montar aqui. Bom, terminamos de montar todos os diagnósticos, gente. Esse vídeo é um pouquinho mais extenso e um pouquinho mais, enfim, um pouco mais complexo. Mas algo que me ajudou muito a conseguir compreender, conseguir montar os diagnósticos, gente, é vocês pegarem a Nanda e vocês começarem a montar. Tipo, vai ali na Nanda e começa a ver, eu quero montar um diagnóstico de falar sobre segurança e proteção. Vai nessa pasta, pegar de infecção. O que eu posso montar? Risco de infecção, você pode montar 2 diagnósticos aqui de síndrome. Pode pegar aqui, um diagnóstico com foco no problema, resposta imune prejudicada, e vai montando. Que a partir disso você vai conseguir montar com mais facilidade os outros diagnósticos. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de inscrever-se no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e comentar no vídeo também. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, vou deixar o link aqui na descrição dos vídeos, gente. E é isso. Um beijo e até a próxima.